Que o cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo, você já sabe. Que o cérebro comanda o nosso corpo, você já ouviu? Mas como ele funciona e qual a química por trás disso? Começa agora a Química do Cérebro. Doença neurodegenerativa é um termo genérico para uma série de doenças que afetam os neurônios do cérebro humano. São doenças incuráveis e debilitantes que têm como consequência a degeneração progressiva ou morte dos neurônios. Causam, assim, problemas de movimento ou de função mental. As doenças cerebrais podem gerar diversos transtornos temporários ou duradouros, além de provocar dores e incapacidades físicas e psicológicas. Vamos entender algumas delas. A Organização Mundial de Saúde estima que a demência afeta 50 milhões de pessoas no mundo, e a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, responsável por 60 a 70% dos casos, diagnosticada predominantemente em idosos. A doença de Alzheimer provoca o desgaste das funções cerebrais devido aos baixos níveis de acetilcolina. Como já vimos, a acetilcolina é um neurotransmissor que está envolvida na atividade de áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. A acetilcolina atua na fenda sináptica, ativando os receptores colinérgicos, que no sistema nervoso central estão associados a funções cognitivas e respostas emocionais. Ao ser liberado, o neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e se liga ao receptor colinérgico, que é ativado transmitindo a informação. Portanto, com pouca acetilcolina no cérebro, ocorre o desgaste das funções cerebrais, como perda de memória e da linguagem. Uma estratégia de tratamento, então, é utilizar medicamentos que bloqueiam as enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, responsáveis por catalisar a hidrólise da acetilcolina, ou seja, degradá-la para que, em um cérebro normal, não ocorra acúmulo, permitindo que o neurônio, depois de ativado, retorne ao estado inicial. Com o uso de inibidores dessas enzimas, denominados anticolinesterásicos, temos a redução na hidrólise de acetilcolina e o neurotransmissor permanece mais tempo na fenda sináptica, atuando e ativando os receptores, aumentando a frequência da emissão dos sinais responsáveis pela aprendizagem e memória, levando assim a melhoras no processo cognitivo. Não há uma forma específica para o diagnóstico da doença. Os médicos a identificam através das análises feitas por familiares e por históricos pessoais em testes psicológicos. A galantamina, produto natural que pode ser obtido de espécies dos gêneros Galanthus e Narcissus, está presente em vários medicamentos indicados para o tratamento paliativo dos sintomas da doença de Alzheimer. A partir da Alperzia serrata foi isolada a alperzina A, usada clinicamente na China para a doença de Alzheimer e outras desordens cognitivas. Nos Estados Unidos é vendida como suplemento alimentar para problemas de memória, mas no Brasil ainda não tem registro na Anvisa. O mal de Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns nos dias atuais, a segunda mais comum depois da doença de Alzheimer. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1% da população mundial acima de 65 anos é afetada por ela. Na doença de Parkinson, há a formação de estruturas chamadas corpos de Levy, que são corpos estranhos aderidos aos neurônios dopaminérgicos, levando à morte neuronal. Assim, a doença de Parkinson é definida como a morte das células do cérebro, principalmente na área responsável pela produção de dopamina, ocorrendo uma diminuição drástica desse neurotransmissor que, entre outras coisas, está relacionado a questões motoras como os movimentos funcionais. A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que nossos músculos realizam. Na falta dela,
particularmente numa pequena região encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando os sinais e sintomas característicos dessa doença. Os sintomas podem variar, porém, na maioria dos casos, aparecem de forma lenta e gradativa, dificultando o diagnóstico precoce. Alguns dos sinais que podem ser associados à doença são rigidez muscular, redução da quantidade de movimentos, distúrbios da fala, dificuldade para engolir, depressão, dores, tontura e distúrbios do sono, respiratórios e urinários. Os tratamentos para a doença de Parkinson incluem medicamentos dopaminérgicos, uma classe de medicamentos com ação semelhante à dopamina, usada para se tratar os sintomas da doença de Parkinson. Agonistas de dopamina, uma classe de medicamentos que se une aos receptores de dopamina e imita a sua ação. E também são usados medicamentos que bloqueiam uma enzima que quebra a dopamina, permitindo que ela permaneça no receptor por mais tempo. Entretanto, os medicamentos apenas repõem parcialmente a dopamina que está faltando e, desse modo, melhoram os sintomas da doença. Ainda não existem medicamentos disponíveis comercialmente que possam curar ou evitar de forma efetiva a progressão da degeneração das células nervosas que causam o mal de Parkinson. A doença de Huntington é causada pela degeneração gradual de partes dos gânglios basais, conjuntos de células nervosas que ajudam a suavizar os movimentos dos músculos, suprimir os movimentos involuntários e coordenar alterações na postura. Por isso, ocorrem abalos ou espasmos ocasionais, evoluindo para movimentos involuntários mais pronunciados. É uma doença hereditária e a mutação genética que causa a doença de Huntington está localizada no cromossomo 4. O gene da doença é dominante. Assim, ter apenas uma cópia do gene anormal, o que acontece com a maioria das pessoas, herdado de um dos pais, é suficiente para causar a doença. Pessoas com um dos pais ou avós com a doença de Huntington podem saber se herdaram o gene da doença por meio de um teste genético. Os sintomas geralmente se desenvolvem sutilmente, tipicamente começando entre 35 e 40 anos, mas às vezes até antes da fase adulta. Durante os estágios iniciais, a face, o tronco e membros podem se mover involuntariamente. Os movimentos tornam-se descoordenados e lentos, até que o corpo todo é afetado, dificultando ações básicas do dia a dia, como caminhar, comer, engolir, sentar e até mesmo falar. Com o passar dos anos, perdem a memória e a capacidade de pensar racionalmente e podem se tornar gravemente deprimidos. Em estágio avançado, a demência é grave e as pessoas podem ficar confinadas à cama. Para finalizar, infelizmente também não existe cura para a doença de Huntington. No entanto, certos medicamentos, incluindo antipsicóticos, podem ajudar a controlar a agitação. E medicamentos que reduzem a quantidade de dopamina podem ajudar a interromper ou suprimir os movimentos anormais. E assim termina a nossa Química do Cérebro. Espero que tenham gostado. Te espero nos outros vídeos do canal. Até lá!